Queridas, sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo com uma bem nutrida que vai contar aqui a história dela, como ela eliminou os sintomas da candidíase e da inflamação da síndrome fúngica através da terapia nutricional. E para você que não está sabendo, inscrições estão abertas para o método SP. Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês que estão se sentindo inseguras, que estão deixando para depois o tratamento, que tem dúvidas ou que falta mesmo fé em relação ao alimento, à suplementação e precisa de mais bagagem para se sentir confiante para aplicar o passo a passo. Então, depois que eu fizer aqui a entrevista com a Bem Nutrida, que eu conversar com a Simone, que vai entrar aqui já já, eu vou abrir os comentários, eu vou fechar eles daqui a pouco, vou abrir os comentários para tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Então vamos com tudo, eu estou entrando de manhã e à noite, talvez você não tenha assistido o conteúdo que eu fiz de manhã. De manhã eu fiz uma entrevista com uma Bem Nutrida, que também tinha sintomas há muito tempo, fungos no corpo todo, não só na região íntima, porque claro, cada pessoa desenvolve o supercrescimento de fungos de uma forma diferente. Tem gente que tem mais na região íntima, tem gente que desenvolve no couro cabeludo, no ouvido, na pele, nas unhas e assim por diante. E ela entrou aqui para contar como foi o processo dela, como que ela se sentiu pronta para cuidar de si. E agora a Simone vai contar a história dela. Boa noite, maravilhosas. E para quem já está no método, que já é uma bem nutrida, seja muito bem-vinda. As boas-vindas oficiais para a turma 23 eu vou dar na quinta-feira, no nosso encontro fechado, que vai acontecer quinta-feira. Então, se você tem dúvida se vai entrar ou não, decida-se logo, para que você chegue preparada para quinta-feira, para o nosso encontro oficial, tá bem? Então, vamos lá. Simone, se você estiver aqui, manda um oi aqui nos comentários que eu não tô te achando, tá? Boa noite, Márcia. Boa noite, Lui. A Lui colocou aqui, minha pele está com muita dermatite. E aí, o que você vai fazer com relação a isso? Lu, qual é a decisão que você vai tomar? Você vai passar mais corticoide? Você vai passar mais pomada? Você quer resolver a causa disso? Tudo na nossa vida são decisões. Então a gente desenvolve um desequilíbrio, que é chamado de disbiose, e a partir desse desequilíbrio, a gente tem que decidir o que a gente quer fazer. Só que às vezes a gente demora muito tempo para entender o problema, para compreender por que isso está acontecendo, por que a doença apareceu, qual é o aviso da doença. E a dermatite é um aviso para você, é um aviso que você precisa mudar. Aí depois eu vou fechar aqui os comentários, depois você me fala se você tá pronta para mudança, tá bem? Eu não posso te ajudar se você não quiser se ajudar. Sempre aqui no processo com as bem nutridas, como que funciona? Eu faço a minha parte, eu e minha equipe, né? Porque aqui eu não faço tudo sozinha, nós somos uma equipe. E eu faço a minha parte e vocês fazem a parte de vocês no tratamento. Agora, quando você ainda tá naquela fase que você não entende por que você desenvolveu o problema, que você tá na busca das respostas, por que eu tô doente? Por que a doença sempre volta? Por que o remédio não funciona? Você leva um tempo para despertar. E quando você desperta e você percebe que a sua saúde e a sua doença, você consegue intervir através do conhecimento, claro, você tem uma virada de chave. E aí você assume uma responsabilidade sobre a sua cura. E isso é maravilhoso. Porque aí você sobe de nível. Você muda o seu degrau, o seu patamar. Então, esse estágio de mais infantil, quando a gente está doente, a gente entra num estágio mais infantil, que eu preciso que alguém me cure. Só que a cura é feita com duas partes, não uma parte só. Então, você está disposta a eliminar o sintoma, disposta a se amar, a se cuidar, a fazer com que o seu corpo funcione do jeito certo. E do lado de cá, eu me responsabilizo pelo conhecimento, pelo passo a passo, pelo tratamento. Passar esse tratamento para você, tá bem? A gente já conversa. Vou colocar a Simone aqui. Os comentários, quando eu terminar o conteúdo com a Moni,
eu abro os comentários de novo para tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Oi, Oi, Sheila. Monique! Ótima noite, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu sempre falo isso, mas é uma forma mesmo de conscientizar as pessoas que estão assistindo aqui o conteúdo, que tempo é vida, e vocês que dedicam um tempo de vir aqui contar a história de vocês, é algo que eu honro e agradeço muito, porque isso ajuda muitas outras mulheres a despertarem também. Compartilhar conhecimento, né? Yeah. Oninha, para a gente começar, conta para as bem nutridas aqui do Instagram, do YouTube, que você está passando lá no YouTube também, a sua idade, de onde você fala e como que você percebeu que tinha alguma coisa de errado acontecendo, como foi a evolução dos sintomas. Meu nome é Simone, eu sou de Arujá, tenho 35 anos, com essa carinha de bebê. Eu vim perceber que realmente precisava procurar mais, ganhar mais conhecimento e entender mais do corpo, porque eu comecei a perceber algumas mudanças e algumas coisas estranhas acontecendo no meu corpo, no meu desenvolvimento do corpo. Com 35 anos, eu já passei por vários processos de desinflamação, inflamação e desinflamação, e no qual hoje eu tenho entendimento o quanto há um processo atrás eu estava inflamada e eu não sabia, eu achava que seria natural, e muitas vezes quando a gente passa numa consulta normal, você escuta dos médicos falar, ah, mas é normal para sua idade. E hoje eu entendo que muitas coisas que têm acontecido e que não acontece mais não tem a ver com a idade, e sim a questão de alimentação, a forma no qual a gente se cuida, as rotinas diárias que elas são empregadas todos os dias. Então, no meu decorrer da minha adolescência, eu tive uma alimentação muito mal mesmo, comia muito mal. E com isso eu foi desencadeando algumas inflamações, no qual eu tinha coceiras, vamos supor assim, coceiras frequentes nas partes genitais. E eu achava super normal, eu achava que era por causa da calça, por causa da calcinha, achava que era alguma coisa relacionada à minha roupa. E aí eu comecei a perceber que não, que isso era frequente, independente da roupa que eu estava usando, tinha essas coceiras. E era de tempo em tempo. E aí foi aonde eu comecei a pesquisar mais, estudar mais. Aí foi onde eu encontrei a Sheila nas redes sociais, falando sobre essa parte também. E aí eu fui começando a querer conhecer mais sobre isso e a entender mais o porquê de algumas coisas. E aí, no meu processo, como eu falei para vocês, eu sempre tive uma alimentação muito mal. E eu desencadeei nas minhas unhas um tipo de micose. Essa micose, se diria assim, eu já ouvi de muitos médicos, de vários médicos que vocês imaginar, que não tem jeito, que já perdi a unha, que ela não vai grudar mais, que N coisas, que não teria mais jeito. E eu meio que já estava desistindo já dela realmente, porque eu já fiz vários processos, já passei com dermatologista, porque poderia ser alguma coisa relacionada ao dermato, e aí não foi. Passei com integrativo para ver a parte de passar aquele produtinho que nem todo mundo tem conhecimento, mas aquele líquido azul, porque também vai matar a bactéria, vai matar o verme, vai matar o fungo. E com todos os procedimentos que eu já fiz, que eu já passei esmalte, já tomei remédio antibiótico durante meses, nunca teve tanta mudança quanto teve agora, depois que eu entrei no método. Depois que eu comecei a desenvolver toda aquela rotina que você passa, todo aquele cuidado com coisas tão simples, tão naturais, que veio no dia a dia mostrando a diferença realmente na causa, né? E aí, como que foi o seu processo dessa virada de chave, de você acreditar em algo natural, sendo que você já tinha passado com tantos profissionais? Teve alguma coisa assim que fez você acreditar? Ou alguma coisa que você. Porque algo online você não me conhecia, né? Foi algo que apareceu aí. Foi um depoimento? Foi algo específico, Simone? Então, como eu já tenho como se diz assim, um acompanhamento com redes sociais, eu já venho de uma rede social, eu sempre estou na rede social também postando conteúdo sobre essa questão de saúde,
Porque tudo que eu aprendo, eu tento compartilhar com mais pessoas, porque eu acredito que o que mudou para mim, o que foi bom para mim, também vai ser bom para outras pessoas. Então, eu comecei a cuidar mais de mim, a pesquisar mais, a estudar mais sobre essa questão da saúde, sobre a questão mais natural, a parar de comer tanto industrializado e focar mais em comer mais produtos naturais, produtos que não produtos em si cheio de química, cheio de contaminação, até porque como você ensina no método, até o alimento natural, dependendo da pessoa, pode fazer mal para ela, porque temos possibilidade de tolerância, mesmo quando é um produto natural, mesmo quando é um alimento natural. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Quando eu comecei a notar o meu corpo, que ele não estava legal. Quando o meu corpo começou a me dar sinais que ele não estava legal. Porque eu já tive N coisas no meu processo, no meu desenvolvimento, até chegar agora, no qual eu conheci você. Então, quando eu comecei a te seguir nas redes sociais, o que realmente me convenceu a querer participar, a querer conhecer o método, a querer realmente me dar uma chance de fazer isso acontecer, foi depois de ter ouvido outras pessoas que passaram pelo mesmo processo, que passaram pelas mesmas coisas, falar, ó, eu fui, comecei, acreditei e eu tive a mudança. Então eu falei, se essas pessoas teve a mudança, eu vou me dar uma última chance de também ter essa mudança, porque eu já tinha desistido de vários processos, porque eu já fiz várias coisas e eu não via resultado. Se você falar, ó, já fiz ozônio, tomo o antibiótico por 6 meses, eu não gosto de tomar medicamentos, eu tento evitar ao máximo, mas tem época que a gente precisa. A gente fala, não tem jeito. Então, eu falei, eu não vou tomar. Só que de tantas pessoas ficarem, não, mas se você tomar, você vai ver resultado. Tá bom, vou tomar. E eu tomei, realmente, durante um tempo, antibióticos, mas eu não vi resultado. E aí eu fui desistindo, já estava desistindo, realmente já... até meu último tratamento que eu fiz com ozônio, eu tinha falado, gente, ó, eu desisto. A última vez que eu vou fazer alguma coisa, até para melhorar a micose da unha, porque em algumas coisas eu tinha visto o resultado, mas a micose da unha nada tinha dado resultado, nada, nenhum processo que eu tinha feito até o momento, eu tinha visto resultados de melhora. Se melhorasse, era uma coisa de um mês e depois já voltava tudo de novo. E eu não sabia o que fazer, porque eu falava assim, mas, nossa, teve uma mudança, vamos supor, 1% de mudança, mas eu não sei o que eu faço agora porque voltou de novo. E quando voltava pior. E aí, vendo aquelas pessoas dando depoimento, comentando, cada um contando, porque no processo que eu tô vendo que você tá fazendo várias lives diariamente, falando, dando oportunidade para outras pessoas compartilhar aquilo que tem acontecido na vida delas de melhora com o método, eu falei, eu vou me dar uma chance. Pela última vez, vou me dar mais uma chance, porque se melhorou com elas, por que não vai melhorar comigo? E aí foi onde eu entrei, encarei e falei, eu vou fazer esse, eu vou fazer do começo ao fim, sem falhar. Só que a gente sabe que o ser humano ele é fraco. A gente, por mais que fala, não vou comer nada de besteira, a gente vai lá e acaba comendo. E aí, por exemplo, no método, é um processo no qual que eu achei muito bom, porque você fala, olha, vocês vão fazer isso, isso e isso. Só que vai ter momentos que você vai querer comer seu chocolate, que é normal. Só que você vai ter que comer o chocolate assim, assim, assim. E esse chocolate, ele vai te fazer bem. Se você comer dessa forma, ele vai te fazer bem. E aí eu mudei a minha alimentação. Vou se dizer que eu mudei toda a minha alimentação, mas eu não passo fome em nenhum momento. Eu tenho meu chocolate, eu tenho minhas frutas, eu tenho meus legumes, eu tenho meu carboidrato, eu tenho minha gordura. Mas eu não deixo de comer, eu não passo fome em nenhum momento. E nem por isso eu deixei de cuidar do meu corpo. Continuo cuidando do meu corpo com todo o processo. E aí tem alguns processos que a gente realiza, que acabamos realizando, que você deixa de comer algumas coisas, você passa muita vontade, você fica, ai, eu queria tanto comer aquilo, mas eu não posso comer porque eu tô fazendo isso. E aí não come naquele momento, mas depois quando passa algum tempo ela vai lá e chuta o balde literalmente, e come tudo e perde todo o processo, porque a pessoa coloca na mente dela que assim, já era, pronto, vou desistir. Eu já comi o que eu não deveria comer e agora não tem mais jeito. Não, não é. E a gente vê que no processo, se você for comer alguma coisa que não seja daquilo do seu padrão, do seu dia a dia, da rotina que você tem que fazer, é só você comer um pouco menos.
e se dar o direito, porque vai ter momentos que você vai ter que se dar esse direito de comer alguma coisa que não está na sua rotina. Só que nem por isso você vai desistir do processo. Não, você vai continuar ali e aos poucos, quando você vê, a mudança já aconteceu. Você consegue sustentar. E Simone, uma curiosidade, você citou o ozônio, que você já tinha tentado outros tratamentos. Você tem noção de quanto você já tinha gastado antes de entrar no método, buscando solução? Com dinheiro, se eu chutar em 5 mil ainda é pouco. Isso assim, vamos dizer assim, os mais recentes. Eu tô com 35 anos, eu não comecei a fazer alguma coisa há um ano atrás. Já tem anos que eu tento, que eu luto para tentar ver a melhora disso e eu não tinha visto. E de forma geral, esses 5.000, como que você fez o gasto? Era mais medicação? Quais eram os tratamentos? Por que eu estou perguntando? Porque muitas mulheres estão aqui, estão nessa tentativa. Então elas estão ali. Ah, eu vou lá, vou fazer 6 meses do fluconazol. Ah, eu vou só tomar terbinafina. Não vou fazer mais nada, eu vou usar. Então, é uma chance de visualizar o cenário olhando de fora, né? Porque elas estão aqui escutando a sua história e é um pouco parecida com a minha, porque eu também tive problema nas unhas e tudo mais. E a gente vai, né, vai gastando, gastando até falar, não, pera, não é só isso, né? Tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado. Então, como que foi esse processo de gastos em que você se lembra? Então, ele foi assim, passava numa dermatologista, a dermatologista falava, olha, se você fizer 6 meses desse tratamento, você vai ter uma melhora. Aí ia lá, fazia os 6 meses do tratamento. Aí finalizava os 6 meses, aí falava, olha, não teve muita mudança ainda, mas se você persistir mais 6 meses, vai melhorar. Vai ter resultado. E aí, quando tinha que fazer alguma coisa que era para, vamos dizer, algum medicamento que eu tinha que ingerir, aí eu já era resistente, porque eu não queria ficar ingerindo medicação. Agora, se fosse para fazer fora, que nem, por exemplo, o ozônio, que ele era aplicado direto, aí fiz várias sessões sem controle de quantas foram. E se deixasse, ainda poderia permanecer. Só que aí, vamos dizer assim, se eu tivesse vendo resultados, porque quando a gente vê resultado, a gente continua com mais força para continuar o processo. Só que quando você não vê resultado, você vai desanimando, desanimando, que foi o que aconteceu. Como eu não estava vendo resultado, então eu comecei a desanimar. E aí eu comecei a falar, gente, não dá mais. Um ano aí tentando, não vi quase resultado. O resultado que teve foi pouco. E o pouco que teve, retrocedeu. Quando a unha começou a crescer fraca. Se apertava a unha, ela estava totalmente mole, não era uma unha firme. E aí eu comecei a desanimar e falei, ó, não quero mais. Não dá, não tô vendo resultado. E eu tô só gastando e não tá fluindo. Mas eu já foi medicamento, tomar medicação, aplicar pomadinha, esmalte, de todos, vamos dizer assim, de todos, o que realmente teve alguma diferença foi o ozônio. Realmente o ozônio me deu muita diferença. Só que ele é um processo que sozinho ele não vai ser a cura, ele sozinho, porque eu tô cuidando fora. E o interno, como é que tá o interno? O interno tá totalmente sujo. Então não adianta eu estar ali, vamos dizer, lavando fora e dentro tá totalmente sujo. Colocando a sujeira debaixo do tapete, né? Muito, E, muito. e Simone, como que foi o processo de eliminação dos sintomas da candidíase e da micose? Como que você se sentiu? É, como foram as semanas? Sei que cada uma tem resultado de forma diferente. Queria que você compartilhasse, se você se sentia à vontade, como foi para você. Sim. Eu vou até falar algo que eu aprendi, no caso, com você, de todo o tempo que eu venho estudando sobre essa questão de alimentação, de cuidados de saúde em si, porque já tem bastante tempo que eu pesquiso sobre. Eu tomava o própolis todos os dias. Todos os dias tomava própolis. Até para questão de imunidade. Então, quando eu entrei no processo que você explicou, deixou lá bem claro que o própolis todos os dias ele acaba sendo ele não é tão eficiente quanto você fazer por tempo. Eu tirei o própolis. Então, quando eu tirei o própolis, automaticamente fiquei, vamos dizer assim, desarmada. Minha imunidade ela caiu. Uhum. Ela já não estava muito bem, tirei o própolis, aí ela caiu. Então, nisso que caiu, aí eu fiquei com um tempo de gripe. E aí veio a gripe, aí veio a questão do suor.
Isso tudo no processo já no início do protocolo. Aí veio a questão de a língua mais branca, porque que eu achei muito legal no processo que você fala da raspagem da língua. Hoje você vê poucos profissionais falando dessa questão da limpeza da língua, o quanto é importante a limpeza da língua. E aí foi aparecendo outras coisas também. Aí a coceira, que ela deu uma aumentadinha. E aí eu falei, pronto, agora. Mas foi questão assim, de coisa de 3 dias, por exemplo. Deu aquela aumentada, mas não algo que fosse insuportável. Não, foi algo suportável. E aí passou 3 dias, aí começou a ficar algo mais leve, começou a diminuir. É tanto que hoje já não tem mais, já não sinto mais. E com as mesmas roupas, com o mesmo tipo de calcinha, o mesmo tipo de calça. E não tem mais aquela coceira, não tem mais aquele incômodo, porque tinha vezes de eu acordar na madrugada me coçando. E eu achava que fosse alguma coisa da roupa. Não tinha entendido ainda que aquela coceira vamos dizer assim, bactérias, era o corpo inflamado. Não. Aí depois que eu entrei no processo, depois que eu comecei a aprender, aí foi que eu me entendi o porquê. Porque quando eu entrei no protocolo, não foi por causa da candidíase, não foi por causa de coceira, não, foi por causa da unha. O que me chamou a atenção foi a unha no processo. E aí eu comecei a pegar, é tanto que hoje lá na plataforma, eu não terminei ainda, porque para quem não sabe, temos, né, nós bem nutridas temos uma plataforma no qual a Sheila posta tudo lá, compartilha tudo lá, o passo a passo bem detalhado. Até esses dias eu mostrei para uma outra nutricionista o aplicativo e tudo ali, e ela falou, nossa, ela explica detalhado. Eu falei, pois é, a minha sorte é que ela explica tudo passo a passo, então é mais fácil para fazer, né, para colocar na prática. E aí, como lá tem todo o passo a passo, e tem muita informação, porque é isso que eu achei interessante, que além de tudo que você compartilha nas suas redes sociais, quando você entra lá dentro do protocolo, que você entra dentro do aplicativo, tem muita informação, muita informação. Ali você dizer assim que vai servir para como se fosse uma faculdade para minha vida, porque tem muito conteúdo mesmo. E eu vejo, revejo e vejo de novo os mesmos vídeos. Esses dias eu tava até olhando e falei assim, meu, tem que ir pro próximo, eu vou ficar parado nesse aqui até quando? Só que quanto mais você vê, mais conhecimento você ganha, mais coisas você aprende. E você fala, meu, eu vi já esse vídeo, mas eu deixei passar isso. E aí, meus primeiros vídeos, eu queria muito me alimentar muito do que estava lá, conhecer, saber, aprender muito do que estava dentro da plataforma. E eu não quis marcar nada. Queria só ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E aí eu comecei a perceber que quando você começa a anotar tudo que tem lá, é muito mais fácil de você começar a colocar na prática. Porque você visualizou, anotou e praticou. Então, hoje eu consigo de cabeça saber que quando eu sento para me alimentar, a quantidade de porção que eu tenho que ter de carboidrato, a quantidade de porção que eu tenho que ter de legumes, verdura, a quantidade de frutas do meu dia. Então, porque eu fui vendo, revendo e depois anotando tudo. Eu falei, gente, e aí, olha, eu vejo todos os dias. Eu entro dentro da plataforma todos os dias, todos os dias. E eu não vi nem 50% do que tem lá ainda. Já tem praticamente 3 meses de bem nutrida. E eu não me alimentei de quase nada do que tem lá dentro ainda, porque tem muito conteúdo. Mas é muito conteúdo. E com o pouco que eu já absorvi de lá, com esse pouco, em poucos dias eu já vi a diferença, já vi resultado. E eu quero ainda, acreditei que até o final do ano, eu tenho certeza que se eu continuar permanecendo, eu vou colocar o antes e depois da unha. Vai, vai colocar. Você Ah, sabe eu vou que, achar muito top. eu não sei se você assistiu a imersão, quando antes de entrar no método, que eu faço uma imersão. Aqui Sim. teve agora há pouco, e eu coloco o meu antes e depois da unha, né? Porque eu também tive esse problema. Então vai chegar. Você vai ver que, por mais que esteja próxima da matriz da unha, é só uma questão de tempo para o crescimento mesmo. Sim. Não, e na época que eu entrei no protocolo, coçava muito. Os dedos estavam totalmente inchados.
E coçava diariamente, tipo, todo momento eu tinha que estar ali se coçando, coçando a unha, porque estava muito inflamado. E aí, com menos de um mês, ela já não estava mais coçando, já não estava mais inchado, já estava bem natural mesmo. E aí, agora é só questão de, vamos se dizer, esperar o tempo dela crescer, dela se recuperar e nascer uma unha nova, né? Sim. E me mande essa foto, viu? Ah, eu já tirei o ano. Aí agora eu tô tirando o durante. E depois vai ser o final mesmo, pra falar, gente, olha, eu não acredito. E Simone, como que você está se sentindo no seu feminino, na sua energia, na sua libido? Como você está se sentindo como mulher? E o que que é ser bem nutrida para você? Olha, tem mudado muito, muito mesmo que essa questão aí de, você dizer assim, de mulher mesmo, porque o protocolo, ele serve não só para mulher, mas ele serve para homem, dependendo da necessidade, ele serve, vamos supor, para uma criança, para um adolescente, dependendo da necessidade. Só que aí eu percebi que como mulher, a gente melhora muito na questão de humor, a gente melhora muito na questão de, de você se ver diferente com o processo. Porque você começa a se valorizar mais, você começa a se amar mais. Porque você está tão sobrecarregada, tão inflamada, que você se olha no espelho e você não vê mais o brilho em você, você não vê mais uma mulher perfeita, você se vê cheia de defeitos. E quando você entra no protocolo, que você começa a ver resultados, porque é isso que vamos dizer assim, que é o que chama realmente a nossa atenção, é o resultado, é ver a diferença, você começa a querer mais daquilo, começa a se desejar mais bonita cada vez mais. E melhorou, gente, muito. A questão de você se olhar no espelho e falar assim, nossa, hoje eu tô tão linda, eu tô tão perfeita, a minha pele tá bonita, porque até a pele, até o rosto em si, você olha no espelho e você vê sua pele mais bonita, mais lisa, sem mancha, sem espinha, porque já teve época de sair muita espinha no rosto mesmo. E aí depois você percebe que começa a mudar, que você não tá mais com o rosto cheio de espinha, os hormônios começam a ficar regulados, menstruação começa a regular, porque quando você está muito inflamada, a menstruação em si, ela desregula bastante. Então tudo começa a se encaixar e começa a ficar no seu lugar. Como foi feito a criação de Deus, né? Que nós fomos criados perfeito. Só que, infelizmente, com os olhos, a gente começa a desejar e comer o que não deve, e aí começa a ficar totalmente inflamados. E falando em Deus, Simone, tem muitas mulheres aqui que estão naquele processo de falta de fé no alimento, no que é natural, na ação de suplementos e tudo mais. Se você pudesse deixar uma mensagem para essas mulheres, pensando lá quando você estava lá atrás, na sua busca, na sua procura, qual mensagem você deixaria para elas? Que estão vendo agora e que vão ver depois, né, o seu Sim, depoimento. sim. Para não desistir, continuar mantendo fé, porque assim, como eu falei alguns minutos atrás, Deus nos criou perfeitas e perfeitos. Então, se Ele nos criou assim, quer dizer que a gente tem a oportunidade de voltar a ser perfeitos, de ter saúde, de ter vida, de ser uma pessoa no qual você vai se olhar no espelho e você vai falar assim: eu sou uma criação perfeita, eu sou filho, eu sou filha, eu sou um príncipe e uma princesa de Deus. Então eu posso conseguir e eu vou conseguir ter saúde novamente. Então, se por algum momento você ficou desanimado, triste, pensou que você não ia conseguir, eu sou prova que você vai conseguir se você tiver fé. É só ter questão de paciência e fé porque vai. Que é algo que também se ensina no treinamento, no processo e tudo no curso, que quando for para você comer seu alimento, você agradecer. Não importa o quanto de alimento que você tenha no prato, mas você agradecer. E quando você agradece pelo que você está se alimentando, aquela energia ela volta para você, por você estar sendo grato pelo que você tem. Porque não precisa só a mesa ela estar farta para você agradecer. É com um pouco que se agradece. E quando você se nutre desse pouco que é grato, automaticamente vem o retorno da saúde. Então é só gratidão, agradecer mesmo, ter fé e acreditar que você vai conseguir. É só questão de tempo e processo. É isso.
Simone, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Sei que essa mensagem vai tocar muitas pessoas que estão aqui nos assistindo agora e depois também. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Sheila. Obrigadão. Beijo Um e grande estamos lá no beijo. grupo, lá, processo, todo mundo se cuidando, todo mundo seguindo aí, uma ajudando a outra, porque lá cada uma ajuda, compartilha a saúde que cada uma está tendo diariamente, compartilha as dúvidas, compartilha os problemas e no final, todas juntas, bem nutridas. Sim. Obrigada, Simone. Eu vou continuar aqui tirando as dúvidas de quem está ao vivo. Muito obrigada, viu? Imagina, Um tchau, grande tchau. beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bom, mulheres, o que vocês acharam do depoimento da Simone? Tem alguma coisa em comum, os sintomas dela? Foi importante você escutar o depoimento? Escreve aqui para mim para eu saber como que vocês receberam esse depoimento. Cada hora vem uma mulher diferente dar o depoimento. Então, de manhã, a Lucinéia, a Simone, amanhã tem mais. E aí vocês vão escutando as histórias e ao invés de ficar só com foco na doença, né, no sintoma, você escuta a transformação. Isso é enriquecedor demais. Porque às vezes você está navegando, você está buscando algum conhecimento, e se alguém te fala como foi o processo dela, como foi a busca, quais tratamentos alternativos ela fez e não deu resultado, não foi bom para ela, você aprende por amor ou pela dor. Todas nós aprendemos assim. E quando a gente aprende por amor, a gente aprende com a história da outra pessoa, com o depoimento da outra pessoa. Pô, eu tô aprendendo com uma pessoa que já passou pelo processo. E esse ato de humildade, da gente parar e escutar a história do outro, isso é muito grandioso. Vocês que estão aqui, vocês já estão num outro nível. E para você que é nova por aqui e não está sabendo o que está acontecendo, coloca nova aqui nos comentários para eu saber se você já me acompanha faz tempo, se você está perdida aqui, não sabe nem o que está acontecendo. Essa semana, semana que passou, eu fiz uma imersão. E essa imersão mostrou todo o processo de como que você identifica a causa do seu problema, a cronologia de sintomas. Eu até coloquei nos stories, tem aqui nos stories do Instagram, depois você pode ir lá olhar. Tem os testes, tem teste de desbiose. Desbiose nada mais é que desequilíbrio. Então, quando a gente começa a fazer, usar muita medicação, porque fica adoecendo o tempo todo, como por exemplo antibiótico, quando falta a quantidade certa de vegetais, né? Então não bate a conta dos 400 gramas por dia. Então a gente vai cometendo pequenas falhas todos os dias, isso pode nos levar a uma desbiose. E essa desbiose pode ser com prevalência de fungos, que é chamada de desbiose com prevalência fúngica. Também síndrome fúngica, então você pode escutar os dois termos. Que nada mais é que conjunto de sintomas. Então por isso que algumas mulheres estão aqui e falam, eu tenho micose e tenho candidíase. A outra pode falar, eu tenho caspa, dermatite, candidíase. Então, cada uma tem um conjunto de sintomas diferentes. E outras podem desenvolver desidrose, dermatite, assim por diante. E a forma que eu desenvolvi de resolver estes sintomas foi através de um protocolo, de um passo a passo organizado, chamado de terapia nutricional antifúngica, que é o método SP. SP porque é Sheila Pacheco, tá? Não é SP de São Paulo, não. Que algumas pessoas falam, por que é SP? É de Sheila Pacheco, é método SP. E eu desenvolvi esse método porque eu tinha os sintomas da síndrome fúngica em 2017. E eu atendia muito em consultório e via muitas pessoas buscando nutrição esportiva, emagrecimento, mas estavam com muitos sintomas de desbiose, de síndrome fúngica, e nem sabia o que era desbiose e síndrome fúngica. E aí eu comecei a falar sobre isso na internet. E eu não inventei a roda, né, mulheres? Isso veio através de pesquisas que já vinham sido realizadas de professoras, da Denise Carreiro, de professoras falando em congresso sobre fungos, só que tinha pouquíssimo conteúdo na internet sobre isso. E foi aí que eu comecei a colocar esse conteúdo na internet para alcançar mais pessoas. E vocês que estão aqui chegando agora, estamos na turma 23 do método. Então já foram 23, agora está sendo a 23, já foram 22 turmas. E a gente começou a turma 23 ontem. Ontem foi dia 31, foi o dia que a gente começou. A abertura oficial, que é o nosso encontro de boas-vindas, que eu chamo de Happy Hour das Bem Nutridas, vai acontecer na quinta-feira.
Então, se você está aí na corda bamba de não saber se começa o tratamento ou não, decida-se rápido. Por quê? Porque você precisa aprender. Porque se você está num estágio de adoecimento, é que te falta um pouco de conhecimento para sair desse estágio de adoecimento. E esse aprendizado exige você parar para cuidar de você. Aí você pode falar assim, mas Sheila, eu não tenho tempo para cuidar de mim, não tenho tempo para aprender. Ah, eu não quero curso. Não é sobre isso. É sobre eliminar sintomas. Você quer continuar o ano de 2023 com sintomas ou sem sintomas? Então você tem que ser racional nessa decisão. Porque se você for emocional nessa decisão, você vai na farmácia de novo. Você vai ficar, ai meu Deus, estou irritada, estou com dor, deixa eu ir na farmácia comprar. Aí você vai lá de novo na pomada, de novo no remédio. Isso é uma decisão emocional. A racional é, tá, eu preciso parar e aprender como o meu corpo funciona e quem aprende não depende. Quem aprende, aprende a resolver. E aí, dentro do método, eu ensino para vocês todo o passo a passo e dentro do tratamento vocês têm consulta também. Porque aí você lapida aquilo que você precisa para evoluir mais rápido, que eu quero que vocês tenham o resultado o mais rápido possível. Enquanto esse tratamento não é realizado da forma correta, tratar todo o tubo digestivo, o sintoma volta. Então, por isso que, igual a Kelly comentou aqui, estou 4 meses com candidíase. Tomei muitos antibióticos e desenvolvi a candidíase. Por isso que tende a voltar, você entra numa desbiose. E esse desequilíbrio, ele não se trata sozinho. É igual, por exemplo, um jardim. O jardim não dá flores se você não cuidar desse jardim. A sua casa não fica limpa se você não cuidar dessa casa. Se você não fizer uma reforma. Então, agora é a hora da reforma da sua saúde. É a hora da faxina, da organização dos cômodos. E não tem como você fazer uma faxina de todos os cômodos de uma vez. Você vai fazendo passo a passo. Você vai cuidando cômodo por cômodo. No corpo é a mesma coisa. É que o resultado ele vem de uma forma generalizada. Mas o passo a passo é por partes. O que você precisa é separar um tempo para você. É 10 minutos, 15 minutos, quanto você puder e aplicar, tá bom? Quem tem dúvidas em relação ao método, ao passo a passo, pode mandar aqui nos comentários, tá? Que eu tiro as dúvidas de vocês. Por que você está aqui me assistindo? Coloca aqui nos comentários para eu saber por que você está aqui. E quem já está no método, quem já está lá, o foco é no conteúdo que está lá no método. Tem um local para vocês poderem perguntar, na parte inferior de todos os conteúdos. E temos os encontros semanais também, que acontecerão 2 vezes por semana, além da consulta individualizada, tá? Aí essa consulta é só para vocês, é aberto depois de 15 dias que você já tiver acompanhado o conteúdo na plataforma, tá bom? Ah, Michele, que lindo seu relato. Muito obrigada por compartilhar, viu? Lena, boa noite. A Kate colocou, Sheila, entrei agora, ontem lá na plataforma, já tem o passo a passo? Já tá tudo lá. Tá tudo organizado lá. Então, você vai pegar o seu login, sua senha no seu e-mail. Então, quem fez o pagamento do método, Sheila, fiz o pagamento do método. Qual é o próximo passo? Você vai olhar a sua caixa de spam e procurar pela palavra Hotmart. Nesse link da Hotmart que você recebe no e-mail, se você digitou o seu e-mail certo, você vai receber porque é automático, você vai acessar a plataforma do método. Aí tem lá a Sheila, tem lá minha foto e tudo mais, método SP, e aí já tem todo o passo a passo organizado. São os conteúdos, os materiais, para você saber exatamente o que fazer. Então, passo 1, o que comer. Passo 2, como combinar os alimentos. Passo 3, como higienizar os alimentos. Passo 4, o que não comer. Então, tem todo o passo a passo ali da parte da alimentação, que isso é o ciclo de regeneração. E na sequência tem o ciclo de eliminação, que aí entra a parte de suplementos. Então, algumas pessoas precisarão de suplementos, outras pessoas não. Se você já está fazendo um tratamento com medicamento, tem alguns suplementos antimicrobianos que você vai deixar de lado. Se você não está fazendo tratamento com medicamento porque você viu que não funcionou para você, você vai incluir os antimicrobianos que estão lá. E eu explico como que você vai incluir.
tá? Porque a dose, ela é padrão. É igual uma dose de uma medicação que você recebe do seu fluconazol. Não é algo individualizado a dose. É o protocolo que dá resultado. Então, no caso dos suplementos antimicrobianos, é a mesma coisa, só que tem um jeito certo de tomar, uma ordem certa, uma dosagem certa. E aí eu ensino lá. Sheila, se eu tenho dúvida, na parte de baixo, você vai lá e pergunta. Nos encontros semanais você pergunta, ou na consulta individualizada você pergunta. Então você não fica sozinha, você não fica perdida e tudo tá lá organizado para você não se perder, tá certo? E aí, para entrar no método, Sheila, quero participar do método. A Sandra perguntou aqui, como faço para participar? O link está no perfil do meu Instagram, ou você comenta aqui, escreve nos comentários método, que você recebe o link no seu direct para você fazer o pagamento. Então, você já entra, você recebe o link, você já faz o pagamento, você já tem acesso à plataforma do método automaticamente, tá bem? A Lena colocou, optei pelo boleto, não consegui fazer o pagamento da primeira parcela. Aí o seu boleto certamente foi cancelado, Lena. As outras formas de pagamento tem aqui no link. Aí você pode fazer o pagamento com mais de um cartão, pode emitir um outro boleto, tá? Tem no link aqui do meu Instagram, tá bom? Também nutridas. Qualquer dúvida em relação ao método, como é, o que está incluso, como é o passo a passo, link do perfil aqui do Instagram, você vê todas as informações. Amanhã pela manhã entrarei ao vivo com mais uma bem nutrida para aquecer o coração de vocês aí com história de vitória, mostrando o lado vulnerável, como aconteceu os sintomas, porque isso é importante a gente entender a história de cada uma, como os sintomas chegaram a ficar agudos e crônicos e como isso foi resolvido. Então, de manhã e à noite, estarei aqui ao vivo, trazendo mais histórias, até oficialmente o nosso Happy Hour das Bem Nutridas, que é fechado, é lá pelo Zoom. E depois as Bem Nutridas vão receber esse link por mensagem individualmente. Então, se você está aqui e fala, mas onde eu vou saber que horário que é? Isso é avisado individualmente para vocês, tá? Não é aqui pelo Instagram nem pelo YouTube. É fechado pelo Zoom, tá bem? Ótima noite para vocês, bom descanso, bom sono reparador e vamos com tudo. Um grande beijo.